Bom dia, pessoal. Aqui é o poeta Roberto, canal Debatesia. Estou aqui nessa madrugada. Daqui a pouquinho eu vou trabalhar. Gente, estou fazendo esse vídeo hoje para falar para vocês sobre um assunto que eu amo, cara. Eu amo. Sabe? São três coisas que eu tenho prazer nessa vida, cara. Que é a música, entendeu? As artes cênicas, nas quais, inclusive, até já atuei como ator de teatro. Música, teatro e literatura, entendeu? Então, hoje, eu estou fazendo esse vídeo para vocês hoje, para fazer um comentário sobre uma série que eu estou vendo na Netflix, entendeu? Chamada Good Doctor. Não sei se alguém de vocês já assistiu algum capítulo dessa série. Chama Good Doctor, o bom doutor, The Good Doctor, né? The Good Doctor, o bom doutor. O ator principal é o Fred Highmore. Fred Highmore, aquele mesmo ator que fez Motel Beats. Cara, vou falar pra vocês uma coisa, hein? Que série inteligente, cara. Que coisa, que inspiração, cara. E ele, além de ser o ator principal da série, ele faz o papel de um cirurgião residente, entendendo? E ele tem autismo, síndrome do autismo. Cara, quem não assistiu ainda, assista, cara. Assista. Você vai ficar encantado, cara. Entendeu? Eu tô assistindo essa série, cara, eu não consigo mudar para outro filme. Eu viciei na série, entendeu? É muito maravilhosa, é muito bem feita, é uma obra de arte, entendeu? Cara, é incrível. Os atores são, as atrizes, cara, são o elenco, é uma coisa assim incrível, cara. De uma inspiração, algo mágico, cara, entendeu? E o interessante na série é o seguinte, que não é só mostrar, entendeu? A vida diária, cotidiano de uma equipe médica no hospital, entendeu? Vai além disso, entendeu? Então, existe uma interação entre os personagens, existe uma interação na série entre os cirurgiões e os pacientes, entendendo? Então, uma interação assim maravilhosa, que busca fundo, né? Questão de sentimento, questão de convivência, questão familiar, entendeu? Questões que trazem, entendeu? Para a pessoa que está assistindo, por que não dizer até um ensinamento, cara, que vem de Deus, você acredita? Deus é algo maravilhoso, não tem como descrever a sabedoria de Deus, o que Deus cria, entendeu? Pergunta, será que Deus pode usar uma série, entendeu? Para te ensinar alguma coisa, para te mostrar alguma coisa, para mudar alguma coisa na sua vida? Resposta, pode, pode. Deus não só pode, como Ele faz. Cara, eu tô aprendendo tanta coisa com essa série, cara. A série era tão interessante, tão profunda, tão mágica, entendendo? Que tá mudando muita coisa em mim, entendeu? A gente pode ver na série, cara, o quanto, né, nós, seres humanos, estamos sujeitos a falhas, estamos sujeitos a vitórias, entendendo? Estamos sujeitos a viver emoções intensas durante o decorrer da nossa vida no cotidiano.
eu fiquei simplesmente encantado, cara. Entendendo? Para quem não sabe, gente, vou falar agora para vocês, além de escritor, já com 3 livros editados, entendeu? Na área de literatura, mais especificamente na poesia, entendeu? Eu já atuei como ator em Minas Gerais, quando eu era mais novo, solteiro ainda na época, entendeu? Então, eu já atuei como ator, na época, chamado um teatro amador, entendendo? Só que era um teatro amador que lotava os teatros. Um teatro amador próximo do profissional, entendeu? Aí vocês poderiam me perguntar, poeta, não vem cá, você atuou como ator e você era bom, cara, assim, você acha que na época que você atuava você era um bom ator? Numa escala de 1 a 10, quanto que você daria para você mesmo como ator naquela época? Uma escala de 1 a 10. Tá? Vou falar para vocês uma coisa. Modéstia, debaixo dessa mesa. Cara, de 1 a 10, eu me dava uma média de 7,5 a 8, cara. Eu era muito bom, realmente. Uma facilidade para decorar texto, né? Uma facilidade para sair de situações durante a encenação da peça, quando porventura fugia algum texto ou alguma frase do texto, né? De uma criatividade, sabe, incrível, que os diretores que me dirigiam, eu lembro até hoje da Simone, entendendo? Souza Lobo, entendendo? Só fera lá em Patinga, Minas Gerais, entendeu? Eles ficavam admirados comigo, a capacidade que eu tinha, entendeu? De não estragar uma cena porque faltou uma frase que me deu um branco, entendeu? Ou eu mudava por conta própria alguma coisa no texto durante a encenação, sem um aviso prévio, sem avisar para ele antes que eu tava mudando, entendeu? Então assim, cara, era muito bom, que delícia. Cada vez que eu subia num palco, entendeu? Era como se fosse a primeira vez, cara. Cada vez que eu subia no palco era como se fosse a primeira vez. E teatro, gente, é totalmente diferente, por exemplo, da indústria cinematográfica, né? Diferente. Quando vai gravar uma novela, quando vai gravar um filme, entendeu? Aí o ator deu um branco ou esqueceu alguma coisa, corta. Corta! Grava de novo. Corta! Pá, grava de novo. Então, quando você vê a cena pronta, na série, no filme, na novela, entendeu? Você não sabe quantos cortes que houve, quanto teve que cortar tantas vezes até ficar perfeito, entendeu? Assim, até ficar num nível bom que dá para mostrar para o público, entendeu? Então, gente, eu super indico essa série para vocês. Não deixem de ver, por favor. The Good Doctor, o Bom Doutor, Netflix, entendeu? Vocês vão amar, cara, amar, amar, amar. E a série, gente, mostra o cotidiano de uma equipe de médicos, mais especificamente uma equipe de cirurgiões, né? Esse rapaz, o nome do personagem dele chama Shaw, e ele é autista, entendeu? Incrível, cara. O cara tem, cara, sabe, momentos dele salvando vida com as ideias que vinham da cabeça dele. Todo mundo em dúvida, sem saber que... Gente famosa, sem saber o que ia fazer, e ele chegava e falava, não, vamos fazer assim, 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 entendeu? Atuação perfeita, um ator, cara, esse tal de Fred Hagmore, um ator incrível, cara, entendendo? E na série, durante essas situações que acontecem, a interação entre os personagens, paciente, médico, cirurgião, enfermeira, toda a equipe do hospital, mostra o quanto a gente é, sabe, suscetíveis, quanto nós somos, assim, como que eu poderia dizer, vamos sim colocar assim, são fracos fisicamente mesmo. Gente, a série mostra coisas incríveis que trazem para nossa vida também. Por exemplo, você está vivendo a sua vida normal, cara, normal, tá indo trabalhar, né, beleza, fazendo tudo normal e tal. De repente você sente uma dorzinha assim do lado, ai, que dor, puxa vida, que dor, nossa. Aí você vai para o hospital.
achando que é uma dorzinha, que vai chegar lá e que vai ser medicado, e que vai tudo bem. Na hora que chega lá, os médicos, a equipe vai lá e faz os exames patológicos necessários para o tipo de dor que está sentindo. Aí chega perto de você e fala, ó, infelizmente só tem um câncer no fígado. Entendeu? É necessária uma intervenção cirúrgica quase que imediatamente. Porque a equipe tem que perguntar para o paciente se ele quer fazer a cirurgia. Não pode fazer a cirurgia sem a autorização do paciente ou, em caso de coma, entendeu? O paciente estiver desacordado, a autorização da família. Tem que assinar um documento, entendeu? E aí nos mostra quanto somos, sabe, frágeis, entendeu? E quanto que a vida é efêmera, entendeu? E, sabe, existem várias cenas em que as pessoas, os pacientes morrem, né? E que não é que não era para morrer, mas morrem. Entendeu? Aí tem que avisar a família. Cara, são cenas emotivas, deliciosas de ver, cara. Entendeu? Mostra pra gente quanto a nossa vida é frágil. Gente, mostra quanto que nós estamos, às vezes, perdendo tempo. É um amor que não se vive. É um relacionamento que, sabe, que é lindo, que é gostoso e que nós deixamos morrer, que não lutamos por ele. São sonhos que a gente tem, entendendo? De alguma coisa e a gente não luta e a gente morre. Morre no sentido, apaga, né, a atividade do corpo material, porque a morte para mim não existe, entendeu? Depois de tudo que eu já estudei, de tudo que eu já li, a morte não existe, entendeu? Não é que a gente está aqui e vai para lá, é que nós estávamos lá, viemos para cá e vamos voltar para lá. Isso aqui é só uma escola, entendeu? É só um momento de transição para o nosso crescimento espiritual. A pessoa, quando ela vai embora, entendeu? Ela continua viva, entendeu? Só o corpo material é que perece, entendeu? Existe uma vida normal, consciência, né? Por exemplo, na hora que eu for embora, o Roberto, o poeta, aqui do canal Debatesia, vai continuar existindo normalmente, né? Só que sem o corpo material, até que Deus, no momento em que lhe aprouver, entendeu? Eu vou poder continuar a minha escalada rumo, entendendo? A um nível espiritual maior, entendeu? Então, gente, assistam essa série, The Good Doctor, beleza? Beijo do poeta, a vida continua. Vamos correr atrás dos nossos sonhos. Deus abençoe a todos.